Fala, meus guerreiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Você que não me conhece ainda, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e desde já eu quero falar para você que é uma alegria ter você aqui comigo. Significa que você está procurando aprender mais e conhecimento, é o que eu sempre digo, é poder. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso curso Dominando Python para que você realmente aprenda essa linguagem de programação e construa seus próprios aplicativos. Por exemplo, roda o VT Produção. Antes da gente de fato começar essa aula, deixe-me saber que eu gero valor para você. E como você pode me ajudar? Divulgando esse canal, compartilhando com o maior número possível de pessoas, comentando e principalmente se inscrevendo no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante e espalhe, divulgue para o maior número possível de pessoas. Vamos divulgar sobre inteligência artificial. E mais do que isso, quando você leva conhecimento para outra pessoa, você está atraindo para a sua vida bênçãos. Por que eu digo isso? Porque o conhecimento ele tem um poder de mudar a vida das pessoas. Na última aula nós corrigimos os exercícios de número 1 a 4 e agora nós iremos corrigir os demais, do 5 até o 9. Estamos corrigindo exercícios da aula 7, que vai falar sobre comando de repetição. Isso inclui o comando while, for, o break e o continue. Vamos agora, de fato, começar a nossa aula. Exercício de número 5. Extraído do site wikipython.org.br. A série de Fibonacci é formada pela sequência 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim sucessivamente. Faça um programa que gere a série até que o valor seja maior que 500. Antes de você sentar a bunda na cadeira e realmente escrever código, você precisa entender o que deve ser feito. Afinal, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E tudo começa com a definição do problema de negócio a ser resolvido. Então, para resolver esse exercício, essa questão, você precisa, primeiramente, entender como é que funciona essa sequência da matemática, para que depois seja possível você gerar ela através de um algoritmo. Observe aqui. Suponha que eu tenha diversos elementos, A1, A2, A3, A4, sendo que A1 refere-se ao primeiro elemento, A2 ao segundo elemento, A3 ao terceiro elemento e assim sucessivamente. Então aqui está um exemplo da sequência de Fibonacci, que eu vou até o 9. Vou do primeiro até o 9. Os primeiros elementos dessa sequência vão ser sempre 1. Isso é, A1 e A2. Obrigatoriamente, necessariamente vão ser 1. Agora, para gerar o A3 em diante, vai ser aplicada uma regra. Qual é essa regra? Bem, para gerar o termo A3 vai ser o seguinte. Eu vou usar o último mais o penúltimo. Eu estou olhando para o A3. Qual é o último elemento? O último elemento é o A2. E o penúltimo é A1. Então, eu vou pegar o A2 mais um A1. Qual é o valor que está no A2? 1. E qual é o valor que está no A1? 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, esse 2 aqui representa o A3. Agora, olha para gerar o A4. Você vai pegar o último elemento mais o penúltimo. Quem é o último elemento? O último elemento, considerando que eu estou no A4, é o A3. E o penúltimo elemento? O penúltimo elemento é o A2. Então, A3 mais A2. A3 agora é o quê? 2. E quanto é A2, gente? A2, 1. Então, 2 mais 1 vai dar 3.
Então, aqui eu vou ter o quarto elemento. E para gerar o quinto elemento, a mesma sacada. O último elemento, se eu estou olhando para o A5, qual é o último elemento? A4. Mais o penúltimo elemento, A3. A4 mais A3, ou seja, 3 mais 2 vai dar 5. E assim sucessivamente. Para esse exercício, vamos trabalhar de duas maneiras. Primeiramente, eu vou solicitar para o usuário um valor para que seja gerado a sequência Fibonacci. Por exemplo, ele pode formar 7, então eu vou gerar até chegar nesse elemento aqui, né? E depois eu vou resolver o que o exercício está pedindo para que eu faça, né? Gerar até que o valor seja maior do que 500. Até que o termo lá, né, não ultrapasse 500. Então, olha só, deixa eu limpar os resultados aqui. Então, eu vou solicitar um valor para o usuário, vou validar. Aliás, desculpa, eu vou converter para um valor inteiro, porque a função string, ela retorna uma str e não é o que a gente quer. A função input devolve uma string, eu quero que valor seja o valor inteiro, por isso eu preciso converter. E eu vou definir 3 variáveis, último, penúltimo e termo. E vou definir todas elas, vou colocar o valor 1 para todas elas. Então, suponha que eu queira gerar, por exemplo, até a sequência 7. Então, eu vou tratar essa primeira situação e essa segunda situação. A primeira situação é se o usuário informou o primeiro termo ou o segundo termo, obrigatoriamente o resultado vai ser 1. Beleza? Caso contrário, aí eu vou ter que aplicar a regra, somando o último mais o penúltimo. Então, se o valor for igual a 1 ou o valor for igual a 2, eu vou mostrar na tela 1. Significa que ele caiu nesses casos aqui. Caso contrário, aí eu vou estar a partir do terceiro elemento. Terceiro em diante, né? Aí eu vou fazer o quê? Enquanto contador for menor ou igual ao valor que o usuário digitou, aí eu vou fazer a sequência, né? Aqui eu vou mostrando algumas informações, como por exemplo, o contador, o valor que está no último, o valor que está no penúltimo. O termo é quem, gente? O termo é sempre o último elemento mais o penúltimo. E quem é o penúltimo? Eu vou ter que atualizar. O penúltimo é o último e o último vai ser o termo, né? Que vai ser o resultado da expressão. E depois eu vou mostrar o termo. E por fim, eu vou incrementar o contador. Beleza? Vamos ver isso na prática. Vou executar novamente isso aqui. Então, suponha que o usuário digitou, por exemplo, 2. Nesse caso aqui, valor é igual a 1? Não, mas valor é igual a 2. Então, ele vai cair aqui. E ele não vai entrar aqui, beleza? Olha lá, 1. E agora, se o usuário digitar 1, vai cair também na mesma situação, né? Valor é igual a 1? Se valor é igual a 1, sim, vai entrar aqui. 1. Agora, suponha que eu digite 7. Aí ele vai entrar aqui, beleza? Então, olha só. Ele vai começar a contar a partir do 3, né? O 3, ele falou o quê? O último elemento. Quem é o último elemento? O último elemento é 1, né? E o penúltimo elemento é quem? 1. E o termo vai ser o quê? Que é a soma, né? Do último mais o penúltimo. 2. Beleza? E o termo 4, o count 4? É o A3 mais o A2. Quem é o último elemento? O último elemento aqui é 2. E o penúltimo elemento? 1. 2 mais 1 vai dar 3. Então, ele vai mostrar até o 7. Perceba que no 7, o último elemento, obrigatoriamente, tem que ser o 8. E o penúltimo elemento tem que ser o 5. Né? 8, e o penúltimo elemento 5. E a soma, 13. Está correto. Se você quiser executar isso aqui, por exemplo, com 9... eu espero como resultado 34. 34, 21, 13. Vamos conferir? 21, 13. Beleza? Agora, o que o exercício pede não é isso, né? Ele pede para gerar essa sequência, mas não que o usuário tenha
que digitar para você o termo que ele deseja encontrar. Você vai gerar essa sequência até você chegar no valor 500, né? Quando o valor for, o termo, né, que é a soma, for maior do que 500, você interrompe. Então, como é que seria isso aqui? Beleza. Então, aqui eu criei uma variável chamada último, penúltimo e termo. Atribui o valor 1, atribui o contador de 3. Aqui eu estou mostrando o contador, o último elemento e o penúltimo, né? Estou tratando esses primeiros casos aqui, né? Agora, caso contrário, né? Aí ele vai, daqui em diante, ele vai fazer quando o contador for maior do que 3, né? Aqui é o contador valendo 1 e aqui o contador valendo 2. Então, qual é a minha condição do while? Enquanto o termo for menor ou igual a 500, eu vou fazendo, né? Se o termo for menor ou igual a 500, eu imprimo o termo. Caso contrário, né? Se o termo for maior do que o 500, eu vou dar um break, ou seja, eu vou interromper o laço. E aqui, o que é executar essa operação? O termo é o último elemento mais o penúltimo. O penúltimo elemento recebe o último e o último recebe o termo. E eu ainda vou incrementar o contador. Beleza? Vamos executar isso aqui. Olha lá. Então, a primeira situação, conte 1, conte 2, 1, conte 3, o termo é 2, o 4, o termo 3. Não pode passar de 500, viu? Olha lá. Ele chegou nesse aqui, o contador 15, 500... só que ele não mostrou o termo, né? Esse aqui é o último, né? Porque o próximo aqui, 377 mais 233 passa de 500. Então, ele mostrou até aqui, né? Até o contador valendo 14, o valor foi realmente menor do que 500. E eu ainda posso fazer um teste aqui, né? Eu posso mostrar o contador somente. Opa. Aliás, melhor deixar assim mesmo. Beleza? Tá aí. Uma proposta de solução. Espero que você realmente tenha compreendido. Aqui eu não mostrei a soma, mas eu poderia, se eu quiser, ocultar essa informação aqui. Fica aí a dica. Aliás, fica aí o desafio para você tentar. Como é que a gente ocultaria essa informação aqui? Mostrar até aqui. Fica aí para você pensar e resolver. Se você não entendeu, repita o exercício, pegue um papel e faça o rascunho até você entender o que está sendo feito. Mediante a isso, vamos para o próximo exercício, exercício de número 6. Exercício de número 6. A lanchonete Dois Irmãos precisa de um programa para auxiliar nas vendas. O cardápio é especificação, código e preço. Cachorro quente, o código é 100, custa R$ 1,20. O Bauru simples, código 101, preço R$ 1,30. O Bauru com ovo, código 102, preço R$ 1,50. O hambúrguer, código 103, preço R$ 1,20. O cheeseburger, 104, R$ 1,30. E o refrigerante, 105, preço 1. Escreva um programa que leia o código do item pedido, a quantidade e calcule o valor a ser pago por aquele lanche. Considere que a cada execução somente será calculado para um cliente, que pode pedir vários itens do cardápio. Ou seja, eu posso pedir 2 cachorros quentes, um refrigerante, ou então apenas um hambúrguer, e assim vai. Valide para que o código sempre seja válido, assim como a quantidade especificada, maior do que 0. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu criei diversas variáveis, mas já já eu vou voltar nelas, porque nós iremos precisar. Aqui o usuário é livre para, enquanto ele desejar anotar o pedido, suponha que exista alguém, o garçom, por exemplo, ou alguém que está no caixa, para ser mais exato, está anotando o pedido, né? Enquanto o cliente quiser alguma coisa, ele está colocando lá, né? Então, o N aqui
vai ser uma opção que o usuário vai digitar, vai teclar N e vai encerrar o programa. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é solicitar para o meu usuário esse comando, né? Na verdade, se ele deseja continuar o programa ou não. Então, eu mostro a mensagem na tela. Informe N para encerrar o programa. Opção, né? Enquanto a opção for diferente de não, ou seja, N maiúsculo, eu vou deixando o usuário escolher. Quando isso acontecer, significa que o usuário, neste caso, fechou a conta. Eu vou mostrar quanto ele deve pagar. Beleza? Então, enquanto a opção for diferente de não, ele vai escolher o item. Qual é o cardápio? Aí aqui eu vou mostrar o que está disponível e cada um com código. Cachorro quente, 100, 101 barulho simples, o barulho com ovo. Eu poderia também mostrar o preço, mas não vou mostrar. Então, eu vou mostrar a mensagem na tela, vou solicitar para o meu usuário digitar algo, né? E vou guardar dentro de código item. E perceba que ainda eu estou guardando um valor inteiro, né? A função input devolve uma string, mas eu preciso que o código do item seja um valor inteiro, porque não faz sentido ser uma string. E eu vou verificar se é um desses aqui. Se é menor, porque se não for um desses aqui, significa que a opção está inválida. Como é que eu posso fazer isso? Através do comando, por exemplo, while, né? While, enquanto código for menor do que 100 ou código for maior do que 105, significa que o código está inválido. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou solicitar novamente para ele, vou mostrar uma mensagem na tela dizendo código inválido, vou mostrar outra mensagem dizendo informe novamente e vou solicitar. Beleza? Enquanto ele digitar um código diferente, vai ficar mostrando essa mensagem de erro na tela. Caso contrário, ou seja, ele escolha um desses itens aqui, aí ele pode escolher, por exemplo, cachorro quente, aí eu vou solicitar para ele a quantidade que ele deseja, né? Vou mostrar a mensagem na tela, vou solicitar a quantidade, vou converter para um valor inteiro e vou verificar se ela não é negativa, né? Se ela não é negativa e se ela não é nula também, né? Não pode ser nula. Então, enquanto while quantidade for menor ou igual a zero, significa que eu estou trabalhando com valor inválido. Não faz sentido você pedir menos um cachorro quente, 0 cachorro quente. Ou você pede ou você não pede, né? Então, se a quantidade for menor ou igual a zero, valor inválido, e vou solicitar novamente para ele, né? Enquanto ele digitar uma quantidade negativa ou zerada, eu vou ficar preso aqui. Caso isso não seja verdade, aí sim ele escolheu um desses itens. Ele pode ter escolhido qualquer um, cachorro quente, o barulho simples, o barulho com ovo, né? Aí eu vou precisar de variáveis para contar a quantidade para cada um desses itens. Eu vou criar uma variável para controlar a quantidade de cachorros quentes, outra variável para controlar a quantidade de barulho simples, barulho com ovo. Por isso que eu criei essas variáveis aqui, ó. Essa aqui, e estou atribuindo valores zeros para todo mundo, né? Representa a quantidade de cachorros quentes. Essa aqui representa a quantidade de bauru, essa com bauru com ovo, essa com hambúrguer, essa representa a quantidade de cheeseburger, refrigerante, beleza? Dá um espaço aqui. Aquelas variáveis que eu tinha comentado anteriormente, né? Código do item e a quantidade. E ainda vou criar uma variável chamada preço final, vou atribuir um valor de 0 para ela e ainda opção. Beleza? Então, olha só, se ele escolher 100, né? Se o código de item for igual a 100, significa que ele escolheu o cachorro quente. Então, eu vou dizer que quantidade do cachorro quente, né? Vai receber ela mesma mais a quantidade, porque o usuário vai informar a quantidade que ele quer. 2, 3, né? Põe que ele escolheu o cachorro quente e escolheu 3 quantidades. Então, o valor dessa variável no final da execução do programa vai ser 3. E eu vou precisar fazer uma atualização no preço. O que é o preço, gente? O preço final, eu vou pegar o valor que está lá dentro, né? Inicialmente vai estar 0, mas depois não. E vou somar com a quantidade e o preço daquele produto, né?
No caso, eu estou falando de cachorro-quente, então eu vou multiplicar pelo preço dele, né? A quantidade de cachorros-quente, vezes 1,20. E vou somar com o preço final, beleza? Aí eu vou ter o preço final. Se for o código 101, significa que ele pediu o Bauru, né? Aí eu vou somar a quantidade do Bauru, ó. Bauru recebe mais quantidade, eu guardo em quantidade de Bauru. E vou fazer também uma atualização dos preços. O preço final recebe o preço final, mais o quê? O preço que ele está pagando pelo Bauru, né? Que é a quantidade do Bauru vezes 1,30. Vou somar isso aqui com o preço final. E assim eu faço para cada um dos itens, beleza? Faço por Bauru com ovo, com hambúrguer, com cheese e com refrigerante. Eu poderia, ao invés de trabalhar com preço aqui, né? Dentro dos ifs, poderia fazer por fora também, né? O preço final seria o preço final, mas é o preço que ele está pagando por cada um desses itens. Por isso que está comentando aqui. Está comentado. Ou você faz dentro dos ifs, né? Ou então você faz no final também dá certo. Beleza? Aí no final eu vou solicitar a informa N para encerrar o programa. Né? Isso aqui está dentro do while. Se ele digitar a opção N, vai ser encerrado o programa e eu vou mostrar a conta. A conta, o preço final. Vamos executar esse programa aqui. Primeiro eu vou fazer... vou executar o caminho infeliz, verificando se as validações estão corretas. Então, opção. Vou executar. Vou digitar, por exemplo, X. Beleza. Suponha que eu digite, por exemplo, aqui 106. Eu espero erro, né? Opa, código inválido. Perfeito. Informe novamente. Agora, se eu informar cachorro-quente, deu certo. Informa a quantidade desejada. Se for, por exemplo, 0, não pode deixar, né? Valor inválido. Né? Agora, se for menos 1, também não pode, né? A gente fez essa validação aqui. Olha aqui ela. Agora, ó, suponha que eu esteja pedindo cachorro-quente, beleza? Eu vou pedir um cachorro-quente, colocar um, vou continuar o programa e vou pedir um refrigerante, escolha um item. Agora eu vou querer o refrigerante, então eu vou colocar 105. A quantidade, um refrigerante. E vou encerrar o programa agora. Lá no nosso programinha, ó, o cachorro-quente custa R$1,20, o refrigerante custa R$1. Ele pediu um cachorro-quente, então R$1,20, e pediu um refrigerante, então vai dar R$1,20 mais R$1, ou seja, vai dar R$2,20. O preço da conta final tem que ser R$2,20. Olha aí, R$2,20. E agora, se ele pedir 2 refrigerantes, vai ficar R$3,20. Vamos executar novamente para ver se está certinho. Vou pedir um... Vamos lá. Um X aqui. Vou pedir um cachorro-quente mesmo, um simples. Vou continuar o programa aqui. Agora eu vou pedir 2 refrigerantes. E vou encerrar o programa. Então, 2 refrigerantes aqui vai dar R$1,20, mais dá R$2,20, vai dar R$3,20. Eu espero como preço final R$3,20. Olha aí, o programa está funcionando corretamente. Passamos para o próximo exercício. Exercício de número 7. Na matemática, o número primo é um número natural que é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Número 17 é primo, porque somente é divisível por ele mesmo e por 1. Já o número 6 não é primo, porque é divisível por 2, 3, 6 e 1. Escreva um programa que solicite o valor ao usuário e verifique se ele é primo ou não. Se for primo, mostra a mensagem número primo. Caso contrário, mostra a mensagem não é primo. Vamos lá. Primeira coisa é entender o que é um número primo. Isso é da matemática. 17 é número primo? Sim, porque é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O que é um número ser divisível por outro? Que é o... Vamos lá. Quando a gente está trabalhando com a divisão, a gente tem um resultado da divisão e tem um resto da divisão, também chamado de módulo. Isso aqui representa o resultado.
Isso aqui representa um módulo, o resto. Então, 17 dividido por 17 vai dar 1. O resultado é 1, mas o módulo é quanto? É 0, é o resto. Um número é divisível... O que é um número ser divisível por outro? Quando o resto, obrigatoriamente, é 0. Ou seja, quando o módulo da divisão for zerado. Beleza? Caso contrário, não se aplica. Então, aqui eu vou solicitar para o meu usuário um determinado valor. Vou converter para um valor inteiro. Vou colocar dentro da variável chamada número. Vou criar duas variáveis auxiliares, contador e o i, que vão receber 0. E aqui eu vou fazer um while. Enquanto o i for menor ou igual ao número que ele digitou, ou o contador for menor do que 2, ele vai fazer, né? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai incrementar o i, né? Que é o i mais 1, vou colocar dentro de i. Aqui, ele vai verificar se esse número é divisível pelo i, né? O número. Perceba que aqui eu estou falando que é um módulo, não é o resultado da divisão, e sim o módulo da divisão. Eu estou observando este valorzinho aqui, né? Número divisível por i, e eu vou guardar em x. Se x for igual a 0, ou seja, se isso aqui for igual a 0, significa que ele é divisível, né? Então, se ele for divisível, eu vou atribuir, vou incrementar a variável contador, beleza? Toda vez que for divisível, vou incrementar a variável contador. No final, se o contador for menor ou igual a 2, significa que o número vai ser divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Se for mais do que 3, se for maior do que 2, significa que ele é divisível por mais de 2 números. Então, pode ser divisível por 3, por 5, então ele não é primo. Então, se o contador for menor ou igual a 2, significa que o número é primo. Caso contrário, não é primo. Beleza? Vamos executar, por exemplo, esse código com o número 6. Não é primo. Que é divisível por 3, por 2, por 6, por 1. Olha aí. Já tem 4 possibilidades, né? Agora, se for, por exemplo, o número 3. 3 é primo? Sim. 3 é primo. Olha aí. Se for o número 7, 7 é primo? Sim. Somente divide por ele mesmo, né? E por 1. Pronto, tá aí uma proposta de solução. Vamos para o próximo exercício. Extraído do site wikipython.org.br. Numa eleição existem 3 candidatos. Faça um programa que peça o número total de eleitores, peça para cada eleitor votar e ao final mostrar o número de votos de cada candidato. Coisa simples. Então eu criei 3 variáveis aqui para contabilizar os votos de cada candidato. Candidato A, B e C, né? E aqui a quantidade de eleitores. A primeira coisa é eu verificar, ou melhor dizendo, solicitar a quantidade de eleitores. Então aqui eu pedi para o usuário, né, mostrando a mensagem na tela, quantidade de eleitores, e guardei dentro da variável chamada quantidade de eleitores. Eu quero apresentar para vocês uma funçãozinha chamada isDigit. O que essa função faz? Ela é aplicável somente para as strings. Conforme o próprio nome dela sugere, ela vai verificar se a string é um dígito, ou seja, se é um número ou não. Aí ela retorna ou é verdadeiro ou é falso, ou é true ou é falso. Então eu estou verificando, por exemplo, aqui nessa situação, se o que ele digitou é um número, ok? Então, enquanto o que ele digitou, isDigit, foi igual a falso, significa que ele não digitou um número. Eu vou mostrar uma mensagem na tela. A quantidade de leitores deve ser um número. E vou solicitar novamente. É uma forma de validar. Suponha que ele tenha digitado o número, aí ele vai passar, né? Ele vai vir para o else. Agora eu vou converter essa variável para uma variável inteira, né? E vou verificar se ela não é negativa, porque não pode ser negativa. Então, enquanto quantidade de leitores for menor ou igual a 0, eu peço para o usuário novamente digitar o valor, né? Mostro uma mensagem na tela dizendo a quantidade de eleitores deve ser maior do que 0, informa a quantidade de eleitores novamente. Vamos executar. E se tudo estiver correto, né?
Aí a gente vai passar para a contabilidade dos votos. Beleza? Então, eu vou percorrer, né? A todos os eleitores, eu posso usar o for para isso, já que eu sei a quantidade. For eleitor em range de 0 até a quantidade de eleitores. Aqui eu vou mostrando aonde eu estou, né? Vou mostrar a mensagem na tela dizendo para o usuário, escolha seu candidato, A, B ou C. Vou solicitar, né? E vou... O que é essa função OR? Ela vai converter o que o usuário digitou em maiúsculo. Aí eu vou verificar se é A, B ou C. Suponha que existem 3 candidatos, A, B ou C. Ele tem que digitar A, B ou C. Se for diferente de A, B e C, eu vou solicitar novamente para ele. Ou seja, enquanto voto for diferente de A e voto for diferente de B e voto for diferente de C, eu vou solicitar para ele novamente essas informações. Caso contrário, aí... ele vai contabilizar o voto, né? Se o voto for igual a A, significa que ele votou no primeiro candidato. Vou contabilizar os votos do primeiro candidato. Caso contrário, né? Se o voto for igual a B, ele votou no segundo candidato. Por último, se não for nenhum candidato A, nenhum candidato B, vai ser o candidato C. Por isso que eu estou utilizando o else aqui. E no final, eu vou mostrar o resumo, contabilizando a quantidade de eleitores, a quantidade de votos do candidato A, do B e do C. Vamos lá. Vou executar isso aqui. Vou verificar se as validações estão corretas. Vou digitar, por exemplo, algo que não é um número. Vou digitar A. A quantidade de eleitores deve ser um número. Beleza, validou. Agora, se eu digitar, por exemplo, 4. Perfeito, funcionou, né? Agora, suponha que eu digite um valor negativo. Vamos verificar se isso realmente está funcionando. Quantidade de eleitores, suponha que seja 0. Deve ser maior do que 0. 5 eleitores. Agora, ele vai pedir, né? Eleitor número 1. Candidato A, B ou C. Suponha que eu quero o candidato D. Não pode, né? Validou, beleza. Vou voltar no candidato A. O eleitor 2 também vai voltar no candidato A. O eleitor 3 também no candidato A. O eleitor 4 vai voltar no candidato B. E o último vai voltar no candidato C. Então, perceba que o primeiro tem 3 votos. O candidato B tem 1 voto. E o candidato C tem 1 voto também. Vamos verificar se está tudo correto. Olha aí. Quantidade de eleitores, 5. Candidato A, 3. Candidato B, 1. Candidato C, 1. Vamos rodar novamente esse programa. Vou colocar 5 eleitores também. Vou fazer com que todo mundo vote no candidato B. Esse votou no B. Esse votou no B. Esse votou no B. Esse votou no B. E esse votou no B. Só teve B. Olha aí. Candidato B teve 5 votos. A não teve nenhum. Candidato C também não teve nenhum. Beleza? E agora vamos para o próximo exercício, que na verdade é o último. 9. Extraído do site wikipython.org.br, faça um programa que leia uma quantidade indeterminada de números positivos e conte quantos deles estão nos seguintes intervalos: de 0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75 e de 76 a 100. A entrada de dados deverá terminar quando for lido um número negativo. Vamos lá. Então, eu criei 4 variáveis para contabilizar, né, de 0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75 e de 76 a 100, beleza? E aqui uma quantidade de números para que o usuário vai informar, beleza? Então, na verdade, a quantidade de números que o usuário não vai informar, né? Enquanto ele realmente desejar continuar a execução do programa, eu devo continuar, né? Então, eu posso, por exemplo, definir o seguinte critério. Enquanto ele não informar um valor negativo, né, que é o que o exercício pede, né, o programa deve continuar. Então, eu vou solicitar para o usuário o quê? Vou mostrar uma mensagem na tela dizendo: informe o número negativo para encerrar. Vou converter para um valor inteiro e vou guardar dentro de opção. Enquanto a opção for maior ou igual a 0, ou seja, não for um número negativo,
eu vou executando o programa, né? Quando a opção for negativa, né? Menos 2, por exemplo, o programa automaticamente é interrompido. Então, eu vou mostrar a opção aqui para ele, né? Aí eu vou verificar se a opção if, né, for maior ou igual a 0 e for menor do que 25, significa que ele está no primeiro intervalo. Caso contrário, se for maior do que 25 e menor ou igual a 50, significa que ele está nesse segundo intervalo, de 26 a 50. E assim eu vou testando cada uma das condições, ó, de 50 a 75, né? Vai estar nesse intervalo aqui, por isso que eu estou incrementando essa variável aqui. E por fim, de 75 a 100, né? Menor ou igual a 100 significa que ele está nesse intervalo aqui. Aqui eu não poderia utilizar um else, porque pode ser, por exemplo, que o usuário digite 200, mas aí eu não vou contabilizar. Aí a cada execução eu sempre vou contando a quantidade de números. Beleza? E ao final eu vou mostrar a todo mundo. Esse programa é bem simplesinho. Então ele vai informar um número, sei lá, por exemplo, número 6, número 8, número 10 e número 20. Agora eu vou informar um número negativo, menos 2. Quantos números eu informei? 4. Dos números que eu informei, todos eles estão entre 0 e 25, que foi 6, 8, 10 e 20. O número negativo não entrou e, de fato, ele não deve entrar. É apenas um controle nosso. Aqui não se aplicou e aqui também não se aplicou. Vamos executar novamente esse programa e eu vou colocar outros intervalos. Aliás, deixa eu interromper aqui. Vou executar isso aqui. Executar novamente aqui. Colocar, por exemplo, 80. Colocar 88, né? E depois 2, 10, 15. E agora o número negativo, menos 2. Então, informou 5 números. Quantos números estão no intervalo entre 0 e 25? 3, né? Que são esses aqui. E 80, 80 e 88 vai estar nesse intervalo aqui, né? De 76 a 100. Perceba que ele está contando certinho. De 26 a 50 não tem nenhum. E de 51 a 75 também não tem nenhum. Tá aí uma proposta de solução. Ufa! Eu sei que foi bastante coisa, mas é isso mesmo. Programação é prática. Enquanto mais você praticar, mais fácil vai se tornar. O que é difícil? Difícil é aquilo que a gente não sabe. A partir do momento que a gente domina, se torna fácil. Um beijo no coração e até mais.